Olá, dando continuidade ao livro dos Salmos, no último vídeo foi gravado eu falando sobre o Salmo de número 2, verso 1 ao verso 6. Agora a gente vai dar continuidade e encerrando o Salmo 2, do verso 7 ao verso 12. Já aprendemos, já entendemos que o Salmo 2 ele é de dupla interpretação. É um salmo profético, é um salmo poético, é um salmo que fala do reino milenar, do Messias, do verdadeiro Jesus que governará as nações. Dando continuidade, no verso 7, lemos o seguinte: Então proclamarei o decreto. O Senhor Jeová me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A expressão decreto é algo de suma autoridade que não pode ser quebrada por pessoas de uma autoridade inferior. Por exemplo, no antigo Israel, se um rei estabelecesse um decreto, quem fosse contrário a este decreto era contrário. Quem fosse contrário seria punido por morte, ou seja, decreto é algo estabelecido por alguém que tem uma grande autoridade de julgar quem quebrar aquele decreto. Por exemplo, então proclamarei o decreto. O Senhor Jeová me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Dentro do hino de Davi, quando ele se expressa, o Senhor Jeová me diz, era como se Davi estivesse dizendo: o Deus dos céus me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Era como se Deus estivesse falando para Davi o seguinte: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas lembre-se, o Salmo 2, por ser um salmo profético, eu posso, e ser profético e poético, eu posso ter também uma alusão e ter uma certa perspectiva de que poderia ser o próprio Cristo dialogando com Deus, dizendo: Eu sou teu filho, eu hoje o Senhor me gerou. Aí, quando a gente vê essa expressão, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o que? Filho de Deus. Por vencer a cruz, por vencer por vencer o seu ministério de homem, por não cair nas tentações que os homens caem, por andar sem pecado e vencer o pecado, vencer a morte. O Senhor Jesus recebeu autoridade nos céus de sentar à destra de Deus. O que o Senhor está nos dizendo é que o Senhor Jeová está nos dizendo: somos filho dele, filhos adotivos por crer em Cristo, e nele somos gerados. Essa expressão de sermos gerado dá também a entender o nascer de novo. Enquanto não reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos apenas criaturas. Mas quando entendemos que Ele é Senhor, Ele é Salvador, nós não somos chamados de criaturas de Deus, mas filhos de Deus por crermos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos gerou. Verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e como tua possessão até os confins da terra. Jesus recebeu
uma autoridade após vencer a morte, que nem ao terceiro dia ele ressuscitou. Após Jesus vencer a morte, vencer o pecado, vencer a natureza de homem, sofrer numa cruz sem nenhum pecado por amor a pecadores, deu a Jesus o direito de sentar à destra de Deus. E olha o que o salmista vai dizer: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e como tua possessão até os confins da terra. É interessante notarmos que o Evangelho de Cristo Jesus começou em Israel. O ministério de Cristo começou numa pequena cidade chamada Nazaré. Nessa pequena cidade de Nazaré, começou o ministério de Cristo Jesus. O ministério de Jesus passou por Jericó, as cidades de Gerasa. O ministério de Cristo passou por Samaria, passou por toda a nação de Israel, principalmente a cidade do grande Deus, Jerusalém. E nesse tempo de ministério, eles recebem, após Jesus ressuscitar e após 40 dias, os discípulos de Cristo recebem a promessa do Espírito Santo. E a partir daí, quando eles recebem a promessa do Espírito Santo, eles levam o Evangelho começa a levar o Evangelho a todas as nações. Confins de terra é além da fronteira, é além de Jerusalém, é além de Israel. Nós, brasileiros, nós somos gentios. Somos alcançados pelo amor e a graça de Deus. Por meio das perseguições, os cristãos falaram de Jesus e essa mensagem se espalhou no mundo inteiro e continua viva até hoje. Imagina Deus, Cristo agora, diante do Senhor, e o Senhor olhando para o seu filho dizendo: pede, e eu te darei as nações por herança. Todas as nações terão que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E é interessante também que a herança deles será as nações, e como tua posse até os confins da terra. No livro dos Salmos, Jesus ainda não tinha cumprido o seu ministério aqui na terra. Mas, segundo alguns estudiosos, Salmo 2 é um salmo profético e fala do governo de Cristo Jesus. E se lermos as epístolas de Paulo, os quatro evangelhos segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ter uma compreensão do Salmo 2 com mais excelência. Porém, no Salmo 2, Cristo ainda não tinha vindo. Mas parece que o salmista Davi, além de ser músico, de ser rei, ele tinha uma visão profética. Dando continuidade. Verso 9.
Tu sobre elas regerás, quebrantando-as com vara de ferro, como a um vaso de oleiro a despedaçará. A expressão tu sobre ele regerás fala do início do reino de Cristo. Sabe qual é a diferença de um cristão que confia no reinado de Cristo e para uma pessoa que não é cristã e não confia no reinado de Cristo? É que quem confia no reinado de Cristo sabe muito bem o que está acontecendo no meio político. Quem confia no reinado de Cristo não confia em homens. Quem confia no governo de Cristo não deposita fé em homens. Não briga com homens, com uma visão de homens. Quem confia no reinado de Cristo luta por valores que vêm da parte de Deus. É tolice acreditar que os homens vão governar com sabedoria, se Deus não conceder. O que acontece é que nós temos grandes homens na política, são grandes no currículo, mas pequenos na graça de Deus. Rejeitam a graça de Deus, rejeita a vontade de Deus. E se eu fosse levar este Salmo 2 com mais profundidade, eu ia levar uns 30 minutos falando de política, comparar o governo de Cristo com o governo do homem é inútil, porque o governo do homem é pó e cinza, é envolvido com corrupção. O governo do homem está movido pelo um Deus chamado Mamon. O governo do homem é onde é melhor criar leis para proteger cachorros do que criar leis para cuidar de moradores de rua. Esse é o governo dos homens. Parece uma tolice, isso não é uma crítica, mas é um ponto de interessante a se observar, que no meio da crise que a gente está vivenciando, lançaram-se a Lei Sanção, onde vários órgãos se organizaram para lutar pelos direitos dos cachorrinhos de rua. Vamos criar um recipiente em determinadas ruas e lá vamos colocar comida para os cachorros de rua. E por que não levantam projetos para moradores de rua? Brigam na justiça para proteger cachorros. O homem se tornou mais sem valor para os que creem nesse governo de homens, para os que vivem estou falando do governo do homem, teocrático. A vida de alguns animais se tornou mais importante do que a vida do homem. Não é generalizando, mas é observando que isso está tão visível aos nossos olhos. A vida de muitos animais está sendo lutada por direito, sendo mais observada do que o valor humano. Os valores estão invertendo. Sabe por que está invertendo? Porque quanto mais longe os governantes estão longe de Deus, menos os princípios de Deus eles vão guardar. E quando eu leio o Salmo 2, eu estou vendo o salmista falando de que Cristo governará as nações e regerá como uma vara de ferro, como um vaso de oleiro. Ele terá o controle. E entenda, o governo de Deus é justo, é reto, é longânimo. O governo de Cristo é bom. Quando fala a expressão de vaso, ele vai reger as nações.
independentemente de quem crê ou não crê, ele vai tomar o controle de tudo. Vai descer sobre o monte Sião, e eu creio nessa promessa. Jesus descerá sobre o monte Sião. Todas as nações se reunirão e reconhecerão ele como Senhor e Rei, e declararão e serão julgados segundo as suas obras. Nada acontece por acaso. Deixa eu te dizer uma coisa. Na pandemia, nada saiu do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. O que acontecer não sai do controle de Deus. Tem muitos cristãos que vão se perguntar: aonde está Deus no meio deste caos? A resposta eu pego a mesma resposta que o pastor Josué Brandão falou em uma determinada mensagem. Ele diz o seguinte: Deus está no mesmo lugar. No dia que as 10 pragas vieram sobre a nação do Egito, Deus estava no mesmo lugar. No meio desta pandemia que o mundo está passando, Deus continua no mesmo lugar. Não é Deus que tem que voltar para nós, é nós que temos que voltar para Deus. E eu creio que Ele vai governar, vai colocar as coisas no seu devido lugar, no tempo certo. Verso 10. Agora, ó reis, mostrai prudência no entendimento, admites aprender o conselho, ó juiz da terra. Jesus não só governará entre pessoas pequenas, ele será maior do que os presidentes das nações. Ele será maior que qualquer governante das nações. E olha o que ele vai dizer no verso 10. Mostrai prudência e entendimento, e admite aprender conselho. Enquanto um governante busca conselhos do Senhor, as coisas começam a prosperar e a andar bem. Mas enquanto os governantes não buscam conselhos do Senhor, o Senhor dos altos céus rirá deles. Porque quem tem a sabedoria perfeita? Somente Deus. Verso 11. Servi ao Senhor Jeová com temor e alegrai-vos com tremor. Servi, todas as nações se reunirão e servirão ao único Deus verdadeiro, que é Jeová, com temor, respeito, piedade e reverência. Alegrai-vos com temor, alegrai-vos com tremor, alegrai-vos com reverência e piedade diante do Senhor da glória. Verso 12. Beijai o filho, para que não se ire e sejas destruído no caminho, pois não suportareis a inflamação de sua repentina ira. Bem-aventurados são todos que nele se refugiam. E eu encerro o Salmo 2, dizendo: esta mensagem será conhecida em todo o mundo. Salmo 2. Cristo ainda não tinha cumprido o seu ministério na terra, mas o salmista já tinha uma visão profética. Agora eu entendo.
Aquele que é de Deus entende, tem uma visão de águia, enxerga o que homens comuns não enxergam. Quem serve a Deus vê o que homens comuns não vê e encontra o que homens comuns não encontram. Aquilo que o olho nunca viu, o ouvido jamais ouviu, jamais desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Beijai o filho, para que não se ire. Tratai o filho com zelo, e não sejais destruído num caminho, pois não suportarão a inflamação de sua repentina ira. Bem-aventurados são todos que nele se refugiam. O salmista encerra o Salmo 2 dizendo: Feliz todos aqueles que se refugiam no Senhor Jeová. Está na hora da gente aprender a se refugiar naquele que verdadeiramente pode nos livrar de todo o mal e pode nos guardar. O Salmo 2 fala de um governo perfeito, fala de uma liderança perfeita, e ele nos transmite a ideia de que nós não devemos confiar no governo teocrático de homens, porque nada que acontece é novo, como disse Salomão, não existe nada debaixo da terra novo, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu, os problemas sempre existiram, a corrupção na política sempre existiu, as crises sempre existiram. Porém, chegará um momento em que o Senhor governará e Ele dirá: basta, agora eu vou governar com vara de ferro, vou governar como um oleiro. Ele está nos transmitindo uma mensagem dizendo: bem-aventurado os que em mim se refugiam. O salmista está dizendo: feliz é aqueles que se refugiam no Senhor. Neste momento de perdas, de tristezas, de crise, deixa eu te dizer uma coisa: na crise se refugia em Deus. Nas adversidades se refugia em Deus. Na doença se refugia em Deus. Na tua alegria esteja refugiado no Senhor. Não importa o tamanho do caos que está ao teu redor, confia no Senhor, espera no Senhor, que no momento certo Ele vai intervir, Ele vai tomar a frente, Ele vai governar, Ele vai reger as nações, Ele vai ser e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é assim que eu encerro o Salmo 2. Eu e você seremos um bem-aventurado em qualquer circunstância da vida, se nós se refugiarmos no Senhor. Se vivermos com Cristo vivemos, e se morrermos com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e com Ele viveremos. Não é hora de abandonar o arado. Confia no Senhor, guarda-se no Senhor, espera no Senhor, e a mensagem do salmista é:
Bem-aventurado os que se refugiam no Senhor. É um momento em que a gente tem que meditar e pensar: Senhor, não existe nenhum refúgio melhor do que o seu. Não existe nenhum refúgio melhor do que o Senhor. Não existe nenhum refúgio melhor do que a oração. Não existe nenhum refúgio melhor do que a palavra dele neste momento em que estamos vivendo. E assim eu encerro o Salmo 2 dizendo: Ele vai voltar e vai reinar. O Salmo 3, a gente dá continuidade nesta série, vai falar sobre a perseguição que Davi sofreu por intermédio do seu filho Absalão. Portanto, talvez eu estarei gravando os vídeos no tempo oportuno, porque também existem outras responsabilidades, e que Deus possa nos dar visão para resistirmos firme no Senhor, até o momento em que Ele voltar e reinar. Que Deus nos abençoe.